E para debater sobre intolerância religiosa, nós estamos de volta aos estúdios do Papo com Ela, recebendo os entrevistados, o historiador Efraim Cuco, a mãe de santo Jússia de Dandalunda e o babalorixá e coordenador da lavagem das escadarias do Rosário de São Benedito, Paulo de Oxumaré. Agradeço a presença de cada um de vocês que se propuseram a vir até aqui para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa temática. Efraim, eu gostaria que a gente pudesse começar falando sobre as raízes que motivam a intolerância religiosa e por que ela ainda se faz tão presente na nossa sociedade. A percepção que a gente tem, quando a gente olha na história da humanidade, que a intolerância está muito ligada ao desconhecimento e ao preconceito em relação à experiência e à cultura que o outro viveu, que o outro desenvolveu. Quando nós olhamos para as diversas religiões, sejam elas que foram politeístas, monoteístas, dualistas na história da humanidade, existem grupos específicos. E grupos esses que, muitas vezes, por desconhecimento da experiência do outro, acabou desenvolvendo uma espécie de preconceito. E esse preconceito, na maioria das vezes, leva à intolerância, o que, infelizmente, acaba levando à própria violência em relação ao outro. Quando nós olhamos mais perto do nosso período histórico, essa intolerância está muito recheada de aversão, do medo e, principalmente, que a gente percebe, do desconhecimento. Muitos daqueles que desenvolvem essa intolerância, que não respeitam, na verdade, não conhecem. Não conhecem a experiência do outro, não conhecem a mística do outro, não conhecem a cultura do outro. O que seria muito fácil nesse tempo de internet que nós vivemos, de conhecer por meio de um vídeo de YouTube, ter contato com alguma outra religião, fazer uma visita, porque é um tempo muito rápido de informação, né, de acesso muito fácil. Mas a gente vê que essa intolerância está muito permeada de fundamentalismo, de interpretações muito particulares de textos sagrados e históricos que, na verdade, orientam a paz, orientam o amor, orientam até o contrário, a tolerância, o respeito ao outro. Se nós pegarmos a maior parte dos livros sagrados, grandes profetas, pessoas que orientaram, você vê essa palavra, né, de respeitar, de estar junto ao outro e de conviver na diversidade. Então a gente vê muito desse problema baseado no desconhecimento e querer julgar o outro a partir da sua ótica. Isso acaba aprofundando a intolerância que leva muito à violência. Mãe Jússia, nesses mais de 40 anos em contato com a religião, a senhora nasceu dentro dessa religião, professa tanto a Umbanda quanto o Candomblé. Que experiências relacionadas à intolerância religiosa a senhora já vivenciou? Vivenciei como filha, né? Filha de mãe de santo, e vivenciei como mãe. Os meus filhos seguem a minha religião. Eu vivenciei não poder participar de uma festa na escola. Você tá na escola, aí os coleguinhas fazem uma festa, você não pode participar porque você é a filha da única macumbeira da cidade. Você não pode estar num grupo de amigos na beira de um rio brincando porque você é filha da macumbeira. Tudo que você usa, que você gosta, né? No meu caso, eu passava um final de semana dentro do terreiro de manhã, na roça. Quando chegava na segunda-feira, eu tinha que guardar tudo aquilo. Eu não tinha direito de passar aquela experiência que eu achava tão boa para os meus colegas. Por quê? Porque se eu comentasse aquilo numa cidade tão pequena, ou independente do tamanho da cidade, né? Eu seria vista como uma pessoa má, como filha de bruxa. Então, é muito sofrido. Para a criança, é muito sofrido. Como adulta, como mãe, eu sofri dos meus filhos serem olhados de forma diferente. Se eu tiver com a minha roupa, com as minhas contas, eu vou na escola buscar meu filho. Aí você percebe que as pessoas te olham de forma diferente. Mas nada faz com que eu deixe de estar com o que eu gosto e com o que eu acredito. Babalorixá Paulo de Oxumaré, né? Qual é o movimento dentro do candomblé para levar essa informação para as pessoas e desmistificar a imagem que se formou, como o Efraim disse para a gente, pelo desconhecimento e que faz com que as pessoas ainda alimentem essa intolerância? Bem, axé, Mãe Jússia, axé, Efraim. É importante frisar que o primeiro papel deveria ser das confederações e das associações que cuidam do povo do santo. Isso, infelizmente, não acontece na sua síntese de forma integral. Por quê? Os povos ainda têm esse receio, esse medo
de botar para fora a sua religiosidade, de botar o seu traje, sabe? Então, quer dizer, eu já tenho uma experiência ao contrário da mãe Jusce. Porque quando eu cheguei no candomblé, quando eu me casei, eu já tive a boa vontade e a disposição de sempre estar trajado na rua. E o que acontece? Uma das minhas experiências. Num torneio de futebol, meu filho foi e falou assim, olha, vamos jogar, e meu pai já rezou pela gente. E aí meu filho foi e fez 3 gols. Aí ele falou assim, ô Tiago, o que seu pai fez para você? Aí ele me deu essa pimentinha para me mastigar. Ele tem mais para nós? Então, quer dizer, nós fomos desmistificando isso no nosso dia a dia, no nosso cumprimento, porque por mais que você aceite que tem que haver uma documentação, um simpósio, um seminário, isso não vai para a rua no seu dia a dia. E tem muita coisa que fica preso ali, acumulado. Como também em 1991 eu fui cuidar de um umbandista, e o culto de Umbanda é aportuguesada a língua, todo mundo compreende. Mas quando eu cantei Ibarabô, Mujubá, o que a vizinha falou? Eu já não aguentava o povo cantando que eu estava entendendo. Imagina agora um africano do meu lado. Sem ela saber que Ibarabô quer dizer que as nossas crianças devem ser educadas no caminho de Exu. Que Exu pede que os pais cuidem das suas crianças com educação. Então falta aquilo que o nosso amigo aqui disse, sabe? Compreender o outro, saber e dar espaço para o desconhecido. Que os nossos filhos, quando nascem, já vai direto para o jogo de búzio, para saber aonde está o presságio e a predestinação dele. Então, respeitar essa forma de cultuar, de buscar e de entender, é o primeiro passo, é o respeito. Efraim, quando a gente fala sobre essa intolerância religiosa, ela tem uma determinação, um segmento que mais haja com intolerância? Aqui no Brasil, a gente percebe que essa intolerância vem muito, infelizmente, da grande maioria que é cristã. E volta de novo no desconhecimento. Quando a gente olha para o mundo, geralmente as religiões que são maioria, muitas vezes agem de forma intolerante com religiões minoritárias. Muito por conta de achar que o outro não tem o direito e não tem a liberdade de exercer um culto a uma crença diferenciada. Embora o Estado seja laico. Embora o Estado seja laico. E eu achei uma coisa interessante, que assim, além de quem pratica a Umbanda ter que desenvolver algum tipo de mostrar para a sociedade, eu acredito que as nossas instituições, como as escolas, por exemplo, também têm um papel essencial. Muitas vezes durante as aulas, seja de história, seja de sociologia, quando a gente trabalha com a diversidade religiosa, é perceptível a incompreensão dos meninos, sabe? E a grande preocupação é demonstrar para eles que existe uma grande diversidade e que a beleza está na diversidade e não na unicidade. E uma coisa que é bem importante, que as nossas principais lideranças, elas têm que expressar isso. Sejam as lideranças intelectuais, políticas, acadêmicas, culturais, elas têm que expressar esse respeito, têm que levar a sociedade a essa compreensão. Porque nós vivemos em uma sociedade onde, de fato, nós olhamos para certas pessoas como referências. E se essas pessoas não forem a referência de um espaço plural, democrático, de respeito, dificilmente nós vamos ter um país que consiga avançar na diversidade. E nenhum de nós quer violência na sociedade, nenhum de nós quer o desrespeito. Então, olhar para o outro com um olhar até carinhoso, até de respeito, é muito importante. Esse é o papel da construção democrática. Nenhum país que a gente olhe, que a gente considera como modelo, pratica esse tipo de intolerância. É bastante respeitado, seja da religião, seja a postura ética, a postura moral. Nós temos que ter isso. Então, eu acredito que, além das instituições, do candomblé, da Umbanda, os próprios ciganos, né, que também são bastante desrespeitados, existe um papel das instituições que nós temos, das lideranças que nós temos, de tornar isso claro e de mostrar que é importante o respeito. Nós vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência com o nosso debate a respeito de intolerância religiosa.